Agora, leis e transformações gasosas. Vamos começar com a lei de Boyle-Mariotti, que é o cara que fala da temperatura constante. Então, a temperatura do início ao final do processo é sempre a mesma. Se a temperatura é sempre constante, eu tenho uma transformação isotérmica. Lembra da fórmula equação geral dos gases? Pô/T igual a PVT? Então, a temperatura é constante. Então, o que sobrou da fórmula aqui, ó? Pô é igual a PV. Como a gente pode ver pela fórmula ali, nós temos uma relação entre pressão e volume, que tem relações o quê? Contrárias. Quanto maior a pressão, mais o gás é comprimido. Se ele é comprimido, o volume acaba o quê? Diminuindo. Então, maior pressão, menor o quê? O volume ali. Então, nós temos aqui, moçada, um exemplo, ó. A pressão e o volume. Quando a pressão é 4, o volume é 1. Quando a pressão é 2, o volume é 2. Quando a pressão é 1, o volume é igual a 4. Olha só o detalhezinho aqui, ó. Se eu pegar esse dado, pessoal, o que eu vou ter, ó? Valor da pressão naquele momento ali, 4. Qual é o volume? 1. Então, ó, deu igual a quanto aqui, ó? 4. Agora vamos ver aqui como é que fica, pessoal. A pressão é 2. Quanto que vale o volume? 2. Então, ó, 4 vezes 2 dá o quê? 4. E esse ponto aqui, qual é o valor da pressão? 1. Qual é o valor do volume? 4. Então, tu veja, ó, 1 vezes 4 é igual o quê? A 4. Então, em toda essa curva, qualquer lugar aqui da curva que eu pegue, sempre vai dar a mesma temperatura. Que no meu exemplo aqui é igual o que, gurizada? Igual a 4. Agora é a vez de Gay-Lussac, o cara da pressão constante. Se a pressão é constante, a transformação é o que? Isobárica. Então, moçada, na nossa fórmula da equação geral, Pô/T igual a PVT, a pressão é a mesma, no início e no final. Então, eu posso cortar a pressão. O que sobrou? Que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Olhando para a fórmula, o que nós observamos? Qual a relação entre temperatura e volume? Que eles são diretamente proporcionais. Aumenta a temperatura, aumenta o volume. Lembre daquela experiência do balão. Eu pego um balão cheio pela metade, mergulho na água quente. O que acontece com esse balão? Ele termina de inflar. Entrou mais ar para dentro do balão? Não. Apenas houve a transferência de calor da água quente para as moléculas gasosas do gás dentro do balão. As moléculas ganham calor, se movimentam mais e ocupam um volume maior dentro do balão, inflando o balão. Esse mesmo balão, se eu mergulhar ele na água fria, o que acontece? A transferência de calor das moléculas gasosas do ar dentro do balão para a água gelada. Então, as moléculas perdem calor, se movimentam menos e ocupam um volume menor. Então, menor temperatura, menor o volume ocupado pelo ar dentro do balão. Então, na transformação isobárica, a gente tem sempre isto aqui, ó, que a pressão é constante. Sempre que eu dividir o volume pela temperatura, vai dar a mesma pressão. Ou seja, a pressão é o quê? Constante. No exemplo do gráficozinho, quando a temperatura é 300, o volume é 200. Quando a temperatura é 360, o volume é 240. Então,
Observa aqui, ó. Se eu pegar o volume 200 e dividir, no caso aqui, né, pessoal, o volume é 240, ó. E dividir pela temperatura, que é 360, isto vai dar 0,67. Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, tá? Ó, o volume é igual a 200 e a temperatura é igual a 300. 200 por 300, 0,67. Então, isto aqui, pessoal, em qualquer lugar aqui, ó, nós temos sempre a mesma pressão. Como a gente pode evidenciar nesse ponto e neste. A divisão do volume pela temperatura sempre dá a mesma pressão. Portanto, a pressão é o quê? Constante. Agora, a lei de Charles. Na verdade, essas duas leis aqui foram feitas pelos mesmos, pelo Gay-Lussac e pelo Charles. Mas nós conhecemos mais esta aqui da pressão constante como sendo de Gay-Lussac e esta do volume constante como sendo de Charles. Mas na verdade é dos dois, tá? Então vamos lá. Lei de Charles é a lei do volume constante. Então a transformação é a isovolumétrica, também chamada de isométrica, e uma outra palavrinha que quando cai é mais difícil para nós. A transformação isocórica. Também, moçada, é esta aqui. A isovolumétrica, isométrica ou isocórica, que é quando o volume é constante. Então, se o volume é constante, lá na equação geral, eu posso cortar o volume. Então, o que sobrou, ó, que poto é igual a PT, né? Pressão inicial dividida pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Qual a relação entre a temperatura e a pressão? Aumenta a temperatura, os gases querem ocupar um maior espaço, um maior volume, mas não dá, porque o volume é constante. Lá na questão está escrito que o recipiente é indeformável, tá certo? Volume constante, recipiente indeformável. Então, ó, moléculas gasosas ganham calor, querem ocupar um volume maior. Não é possível ocupar um volume maior porque o volume é constante. Sobra para quem? Para a pressão. Vai aumentando a pressão dentro do recipiente, tá? Então, moçada, nós temos isto aqui, ó, que o volume é sempre constante. Quer dizer que em qualquer lugar, se eu pegar a pressão e dividir pela temperatura, vai dar sempre o mesmo valor. Veja o exemplo aqui, pessoal, ó. Volume é igual, então, ao quê? Quanto que está valendo a pressão aqui, ó? A pressão está valendo 6. Quanto que está valendo a temperatura em Kelvin? 600. Então, aqui, ó, vai dar 0,01. Se eu pegar nesse ponto agora, olha bem, ó, como é que vai ficar o volume? A pressão é 3. Quanto é que está valendo o volume nesse ponto? Igual a 300. 3 dividido por 300 igual a 0,01. Então, meus lindinhos, deu ou não deu constante? Deu. Então, ó, em qualquer lugar aqui, ó, sempre o volume vai ser o quê? Igual. Em qualquer lugar aqui que eu divida a pressão pela temperatura, sempre vai dar o mesmo valor, que é o volume constante. Diferença de gás e vapor. Gás é quando a substância está no seu estado natural. Exemplo, nitrogênio. O estado natural do nitrogênio na temperatura ambiente e pressão de 1 atm, que nós chamamos de condições ambientes, é gasoso.
Enquanto que vapor é quando um sólido ou um líquido é forçado pela temperatura ou pela pressão a estar no estado gasoso. Exemplo, água. Nas condições ambientais, que é 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, o normal da água é ser líquido. Mas se a água está no estado gasoso, a gente diz que a água é vapor. Então, estado gasoso, estado natural da substância. Vapor, quando ela está forçosamente no estado gasoso, que não é o seu estado natural. Bom, sobre o que nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, pessoal? Nós vamos trabalhar a equação dos gases ideais ou perfeitos. Esta equação é a famosa equação de Clapeyron. Clapeyron é quem desenvolveu esta formulazinha que nós vamos trabalhar, tá? Mas começamos lembrando que é um gás ideal perfeito. É um gás que obedece todas as leis e transformações gasosas. O gás ideal ou o gás perfeito, ele existe? Não. O que existe de verdade é o gás real, o gás de verdade. Agora, quando que um gás que existe de verdade se comporta como um gás ideal? Quando que ele se comporta como um gás ideal? Sempre que ele estiver submetido a altas temperaturas e a baixas pressões. Então, ó, quando que um gás real se comporta como ideal perfeito? Quando ele está a altas temperaturas e a baixa pressão. Pessoal, não é difícil, ó, só lembrar como que tem que ser a temperatura e a pressão para termos o estado gasoso. Quanto maior a temperatura, mais fácil de ter gás. E com relação à pressão, se a pressão é alta, comprime as moléculas se aproximam e, se é gás, passa para o estado líquido. Então, para ter o estado gasoso, é importante que a pressão seja baixa. A pressão é baixa, é mais fácil ter o estado gasoso. Então, todo gás real a alta temperatura e baixa pressão se comporta como gás ideal. Bom, vamos lá então. Equação dos gases ideais ou perfeitos de Clapeyron. Esta fórmula. PV igual a nRT. A famosa puta véia nunca recusa tarado. Então a gente tem aqui, ó, pressão. Ela pode estar em atm ou em milímetros de mercúrio. Se a pressão estiver em atm, a constante universal dos gases ideais vai estar em 0,082 como valor. A pressão estando em milímetros de mercúrio, o R vai valer 62,3. Lembre que esta fórmula só trabalha com o volume em litros. O N é o número de mols. Como calculamos o número de mols? É a massa do exercício, sempre dividido pelo mol da tabela periódica. E o tesão é a temperatura, que sempre tem que estar em Kelvin. Lembra que eu digo sempre em aula, né? Tesão só pelo Kelvin. Tu só pode fazer uma questão de gases se a temperatura estiver em Kelvin. Como que a gente passa de Celsius para Kelvin? Soma 273. Então, no lugar do N, eu posso colocar o que significa, ó, massa dividido pelo mol. E a fórmula então fica pressão vezes volume, massa dividido pelo mol, vezes a constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura em
Kelvin. Temos uma questão, a questão 17. A questão 17 diz que uma certa amostra de gás tem massa 22 gramas, ocupa um volume de 24,6 litros, quando a pressão é 0,5 atmosfera e está a temperatura de 27 graus Celsius. A pergunta é, quem é esse gás? Para nós descobrir quem é o gás, nós temos que antes descobrir o mol. Então, vamos lá, moçada, ó. Puta véia nunca recusa tarado. Como um dos dados é a massa, então o que é que eu vou fazer? Eu vou abrir o N. Então vai ficar assim, ó. PV igual a massa dividido pelo mol vezes R vezes T. Daí, moçada, qual é o primeiro problema que a gente tem de saída? A temperatura em Celsius. Tem que passar para Kelvin. Então, ó, mais 273. Portanto, 300 Kelvin. Valor da pressão, 0,5. Volume, 24,6. Massa, 22. O mol do gás, eu vou descobrir. Valor do R, se a pressão está em atm, 0,082. E a temperatura em Kelvin igual a 300. Então, ó, fiz a continha toda e deu um mol igual a 44 gramas. Tá, como é que eu vou saber qual é o gás? Olha nas alternativas, qual gás tem esse mol aqui, ó. Mol igual a 44 gramas. É o gás que nós temos na letra C, o propano, o C3H8. Olha bem, cada carboninho tem massa igual a 12. Cada hidrogênio tem massa igual a 1. Eu tenho 3 carbonos, então 36. 8 hidrogênios. Então, ó, somei, deu igual a 44. Então, o mol do gás propano é 44 gramas, exatamente o que a gente achou no cálculo. Portanto, resposta da questão 17, letra o quê? Letra C. Meus queridos, na próxima aula confiram a correção dos exercícios. Fiquem bem, até a próxima.